Ela viu o patrão recusar 30 mulheres em um único mês. Todas bonitas, confiantes e aparentemente interessadas nele, e todas saíam da mansão frustradas. Aquilo despertou uma dúvida inevitável. Será que ele simplesmente não gostava de mulheres? Movida pela curiosidade, ela decide testá-lo. O que começa como uma provocação discreta acaba levando a uma revelação que muda completamente a forma como ela enxergava aquele homem, e a si mesma dentro daquela história. E antes de começar, me diga, de que cidade você está ouvindo essa história? Quando Nadia atravessou os portões altos da mansão pela primeira vez, sentiu aquele misto de admiração e cautela que todo mundo sente ao entrar em um lugar grande demais para a própria realidade. A casa de Caetano não era apenas grande, era organizada como um relógio. Jardins aparados com perfeição, janelas sempre limpas, corredores amplos que pareciam nunca terminar. Tudo funcionava como uma engrenagem silenciosa. Ela tinha conseguido aquele emprego depois de meses difíceis. Precisava trabalhar. Precisava de estabilidade. E aquela casa parecia oferecer exatamente isso: rotina, salário certo, regras claras. Nada de surpresas. Ou pelo menos era o que ela pensava. Nos primeiros dias, Nadia se concentrou no básico. Aprender os horários, entender como cada cômodo devia ser cuidado, observar o comportamento dos outros funcionários. A equipe era discreta. Ninguém falava além do necessário. Havia um respeito quase automático quando o nome de Caetano era mencionado. Ele raramente aparecia durante o dia. Saía cedo, voltava tarde. Quando cruzava com alguém, era educado, direto e objetivo. Nada de estranho. Mas havia algo que se repetia. Toda semana, às vezes todos os dias, uma mulher diferente atravessava o mesmo portão por onde Nadia entrou. Chegavam bem vestidas, maquiadas com cuidado, perfumes marcantes que permaneciam no ar mesmo depois que elas subiam a escada principal. Algumas traziam bolsas caras, outras mantinham um sorriso confiante que parecia treinado diante do espelho. Nadia não se envolvia. Não era da conta dela. Era apenas funcionária. As visitas eram conduzidas até o escritório particular de Caetano ou, em algumas ocasiões, até a sala de estar do segundo andar. As portas se fechavam. Conversas aconteciam em tom baixo. E então, em menos de uma hora, às vezes em 20 minutos, elas desciam novamente. E aí vinha a parte que chamava a atenção. O sorriso sumia. Os passos ficavam duros. Algumas saíam ajeitando a bolsa com força. Outras mantinham o queixo erguido, mas os olhos denunciavam frustração. Teve uma que saiu quase batendo a porta. Outra que passou por Nadia no corredor e murmurou algo como ridículo entre dentes. Na primeira vez, Nadia achou que fosse apenas um encontro que não deu certo. Na segunda, pensou que talvez Caetano fosse exigente demais. Na terceira, começou a perceber que aquilo estava virando padrão. Mas ainda assim, não quis dar importância. A mansão tinha muitos cômodos, muitas tarefas. Ela limpava, organizava, dobrava roupas, polia móveis. O trabalho era pesado, mas digno. À noite, quando voltava para seu pequeno apartamento, mal tinha energia para pensar na vida dos outros. Até que começou a reparar nos detalhes. As visitas não vinham com naturalidade. Nunca pareciam surpresas. Sempre eram anunciadas com antecedência pela secretária. Sempre chegavam sozinhas. Sempre demonstravam uma segurança inicial, como se já soubessem que tinham alguma vantagem. E sempre saíam com a mesma expressão, mistura de irritação e incredulidade. Era como se todas tivessem esperado algo e recebido exatamente o oposto. Um dia, enquanto limpava a mesa da sala logo após uma dessas visitas ir embora, Nadia encontrou uma taça de água intocada e uma cadeira levemente afastada, como se alguém tivesse se levantado rápido demais. Ela não ouviu discussão. Não ouviu gritos. Caetano nunca elevava a voz. Mas havia tensão no ar. Nos dias seguintes, ela começou a perceber que aquilo acontecia quase diariamente. Segunda-feira, uma. Terça-feira, outra. Quarta-feira, mais uma. Sempre mulheres diferentes. Sempre o mesmo resultado.
Aquilo já não parecia coincidência. O mais curioso era que Caetano não demonstrava qualquer alteração depois dessas visitas. Jantava normalmente. Cumprimentava os funcionários com a mesma postura controlada. Não parecia abalado. Não parecia interessado. Não parecia arrependido. Era como se estivesse apenas resolvendo um problema recorrente. Nádia começou a sentir aquela pontada de curiosidade que cresce devagar, sem pedir permissão. Não era julgamento. Não era fofoca. Era estranheza. Que tipo de homem rejeita tantas mulheres bonitas, elegantes e aparentemente interessadas? E mais, por que todas saíam como se tivessem sido confrontadas? Ela tentou afastar os pensamentos. Aquilo não tinha nada a ver com o chão que ela precisava limpar ou as roupas que precisava passar. Ainda assim, quando ouvia o som do portão eletrônico abrindo, já sabia o que esperar. Outra visita. Outro sorriso confiante entrando. Outra expressão frustrada saindo. E foi nesse ponto que Nádia começou a perceber que aquela casa, por mais organizada e impecável que fosse, guardava algo que não estava nos móveis caros nem nas paredes bem decoradas. Havia um padrão ali. Só que o ser humano é curioso. E quanto mais ela tentava ignorar, mais o padrão saltava diante dela. Um dia, no fim do mês, ela estava no quartinho de limpeza anotando produtos que precisavam ser repostos, quando ouviu o portão abrir de novo. Ela nem olhou pela janela. Já sabia que vinha outra. Só que dessa vez, ela se deu conta do número. 30. 30 mulheres em um mês. Uma por dia. Sem falhar. Ela ficou parada com a caneta na mão por alguns segundos, como se aquilo fosse um exagero da própria imaginação. 30 não era muita gente. 30 era uma rotina planejada. 30 era insistência de alguém, ou de muita gente, tentando entrar naquela casa por algum motivo. E mais estranho ainda, nenhuma conseguia. Todas eram bonitas. Muitas pareciam poderosas. Algumas claramente tinham status. Ainda assim, saíam derrotadas de um jeito quase humilhado, como se tivessem sido recusadas não por falta de interesse, mas por serem parte de algo que ele não suportava. Nádia respirou fundo e decidiu uma coisa: não perguntar. Não comentar com ninguém. Não virar motivo de fofoca. Ela precisava do emprego e não queria problemas. Só que, mesmo sem dizer nada, a curiosidade já tinha se instalado. Porque, dali em diante, cada vez que o portão abria, Nádia não via só uma visitante chegando. Ela via mais uma peça de um quebra-cabeça que não fazia sentido nenhum. E quando algo não faz sentido, é questão de tempo até alguém tentar entender. Até aquele dia, a relação entre Nádia e Caetano era quase invisível. Ele era o patrão. Ela, a funcionária. Cumprimentos rápidos, passos contidos, distância respeitada. Ele raramente cruzava o caminho dela, e quando acontecia, era sempre algo formal, um bom dia, um leve aceno de cabeça, nada além disso. Mas bastou uma manhã apressada para mudar a forma como ela o enxergava. Era cedo. A casa ainda estava em ritmo lento. A maioria dos funcionários se concentrava nos primeiros afazeres do dia, e Nádia subia as escadas com um cesto de roupas recém-passadas nos braços. Ela estava distraída, pensando nas contas que precisava pagar naquela semana, no mercado que precisava fazer, na vida fora daquelas paredes luxuosas. Do outro lado do corredor, Caetano saía do escritório com o celular no ouvido, falando baixo, concentrado em alguma decisão importante. Ele caminhava rápido, como sempre fazia quando estava resolvendo negócios. Os dois dobraram o mesmo corredor ao mesmo tempo. O choque foi inevitável. O cesto escapou das mãos dela, as roupas se espalharam pelo chão impecável, e num movimento desajeitado, Nádia perdeu o equilíbrio. Caetano também. Em segundos, os dois estavam no chão. E para piorar a situação, ela caiu por cima dele. Por um instante que pareceu longo demais, o tempo simplesmente parou. Nádia ficou imóvel, os cabelos levemente bagunçados, o rosto a centímetros do dele. O coração disparado. Ela podia ouvir a própria respiração acelerada.
Sentia o calor do corpo dele através do tecido fino da camisa social. Na cabeça dela, só existia uma certeza: eu vou ser demitida. Era o tipo de situação que, com qualquer outro patrão rígido, terminaria em bronca. Ou pior. Mas o que veio em seguida foi completamente diferente do que ela esperava. Caetano ficou alguns segundos olhando para ela, surpreso. E então, ele soltou uma risada leve. Não foi uma gargalhada alta. Foi aquele riso curto, quase involuntário, de quem reconhece que a situação foi simplesmente desajeitada demais para virar drama. Acho que a culpa foi minha, ele disse, ainda deitado, olhando para as roupas espalhadas. Eu estava distraído. Nádia piscou algumas vezes, tentando entender se aquilo era real. Desculpa, senhor, eu não vi o senhor vindo, eu estava. Ela tentava se levantar apressada, mas ele segurou levemente o braço dela, não para impedir, mas para ajudá-la a se equilibrar. O toque foi rápido, respeitoso, firme. Ele levantou primeiro e, em seguida, estendeu a mão para que ela se levantasse também. Sem impaciência. Sem frieza. Eles ficaram de pé quase ao mesmo tempo. Nádia começou a juntar as roupas no chão, nervosa, esperando algum comentário seco, alguma crítica. Mas não veio. Caetano abaixou-se também. Sim, o dono da casa elegante, acostumado a rejeitar mulheres poderosas sem demonstrar emoção, estava ali no chão ajudando a recolher camisas e lençóis. Pelo menos as roupas já estavam passadas, ele comentou, com um meio sorriso no canto da boca. Eram detalhes simples. Uma frase comum. Mas o jeito como ele falou, sem superioridade, sem ironia, deixou Nádia confusa. Ela levantou os olhos e, pela primeira vez, sustentou o olhar dele por mais de 2 segundos. Não havia aquela barreira que ela via quando ele falava com as visitantes. Não havia postura de defesa. Não havia aquele olhar frio que parecia cortar qualquer tentativa de aproximação. Havia normalidade. Quando terminaram de juntar tudo, ele entregou o último lençol a ela. "Está tudo bem?" perguntou. Ela quase riu, de tão inesperada que foi a pergunta. "Está, sim." Ele assentiu, ajeitou o próprio paletó e seguiu pelo corredor, retomando o ritmo da manhã como se nada tivesse acontecido. Mas para Nádia, tinha acontecido. Ela ficou parada por alguns segundos, segurando o cesto contra o peito. O coração ainda acelerado, mas agora por outro motivo. Não era medo. Era algo diferente. Uma sensação estranha, quente, difícil de explicar. Não era apenas o constrangimento da queda. Era o contraste. O mesmo homem que dispensava mulheres elegantes com frieza tinha sido paciente com ela. O mesmo homem que parecia inacessível riu de uma situação desajeitada. O mesmo homem que mantinha a distância de todos abaixou-se para ajudá-la. E aquilo mexeu com a percepção dela. Nos dias seguintes, sempre que cruzava com ele no corredor, Nádia lembrava daquele momento. Do olhar direto. Do sorriso contido. Da forma como ele não a tratou como inferior. E, sem perceber, algo mudou também na postura dela. Antes, ela desviava os olhos rapidamente. Agora, sustentava o olhar por um segundo a mais. Antes, evitava qualquer conversa. Agora, respondia com um pouco mais de naturalidade. E ele parecia notar. Não houve comentários sobre o acidente. Nenhuma menção constrangedora. Mas havia uma leve diferença na forma como ele a cumprimentava. Um tom menos automático. Um olhar menos distante. Foi naquele dia, caída no chão do corredor elegante da mansão, que Nádia percebeu algo que até então não tinha considerado. Talvez Caetano não fosse frio com mulheres. Talvez ele fosse frio com intenções. E talvez, só talvez, com ela, ele não precisasse se defender. Depois do acidente no corredor, nada mudou oficialmente. Mas algo sutil tinha se alterado entre Nádia e Caetano. As interações começaram a surgir sem planejamento. Pequenas coincidências. Ele aparecia na cozinha exatamente quando ela organizava a bancada. Ela cruzava o corredor no momento em que ele saía para uma reunião.
No início, eram apenas cumprimentos formais. Bom dia, Nádia. Bom dia, senhor. Só que o tom era diferente. Não era automático. Havia presença na voz. Certo dia, ele a encontrou na biblioteca organizando os livros que haviam sido deslocados por uma das visitantes da semana. Ele parou por um instante, observando o cuidado com que ela alinhava as capas. Eu nunca entendi por que mexem tanto nesses livros se não vão ler nenhum, comentou, quase como se estivesse pensando alto. Nádia levantou o olhar, surpresa pela espontaneidade. Talvez seja só para parecer que gostam, respondeu, antes mesmo de pensar. Ela se arrependeu na mesma hora. Aquilo poderia soar como crítica. Mas Caetano apenas arqueou uma sobrancelha e soltou um sorriso discreto. Faz sentido. Foi a primeira conversa que não tinha nada a ver com trabalho direto. Depois disso, começaram os comentários pequenos, quase invisíveis para qualquer outra pessoa. Ele perguntava se o novo fornecedor de alimentos tinha chegado no horário certo. Ela respondia que sim, mas que a entrega estava incompleta. Ele fazia uma observação sobre o jardim estar mais bonito naquela semana. Ela explicava que o jardineiro tinha trocado as mudas por orientação dela. E assim, sem perceber, os diálogos deixaram de ser apenas troca de informações. Havia leveza. Uma tarde, enquanto Nádia organizava a mesa do jantar, ele apareceu mais cedo do que o habitual. Parecia cansado. Tirou o paletó e deixou sobre a cadeira. Dia longo? Ela perguntou, num impulso. Ele parou por um segundo, como se estivesse avaliando a pergunta. Não era comum que alguém ali perguntasse algo além do necessário. Mais do que eu gostaria, respondeu, soltando o nó da gravata. Mas faz parte. Ela sentiu, voltando ao trabalho. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era tranquilo. E aquilo era novo. Nádia começou a perceber que, com ela, Caetano não vestia aquela armadura que usava diante das visitantes. Não havia postura rígida. Não havia respostas cortantes. Ele falava no mesmo tom com que falaria com um igual, simples, direto, humano. Certo dia, ela comentou, quase distraída. As visitas continuam vindo com frequência. Ele olhou para ela por um segundo a mais do que o habitual. Não houve irritação. Continuam, respondeu apenas. Ela achou que ele encerraria o assunto ali. Mas, em vez disso, ele completou. Algumas pessoas insistem mais do que deveriam. Não houve explicação. Mas houve honestidade. As conversas ainda eram superficiais. Falavam da rotina, dos horários, da organização da casa, do clima que estava mais quente naquela semana. Nada íntimo. Nenhuma pergunta pessoal. Nenhuma história sobre passado ou família. Mesmo assim, algo estava acontecendo. O homem que rejeitava uma mulher diferente por dia, com frieza quase calculada, conversava com a empregada da casa como se estivesse descansando a mente. E Nádia percebia isso. Ela notava que, quando falava com ela, ele mantinha o olhar. Não desviava. Não parecia apressado para encerrar o assunto. Às vezes, até iniciava o diálogo. A nova arrumação da sala foi ideia sua? Foi. Achei que a luz entraria melhor pela manhã. Entrou. Simples. Direto. Mas havia reconhecimento. E quanto mais essas pequenas trocas aconteciam, mais a curiosidade dela crescia. Quem era o verdadeiro Caetano? O empresário frio que dispensava mulheres influentes sem hesitar? Ou o homem que fazia comentários leves sobre livros e jardins? Ela começou a reparar nos detalhes que ninguém parecia notar. O jeito como ele suspirava antes de atender certas ligações. O modo como ficava alguns segundos parado olhando pela janela do escritório, como se estivesse calculando algo além dos números. A forma como, às vezes, parecia mais cansado do que arrogante. Nádia não tinha intenção de se aproximar. Não havia plano. Não havia estratégia. Mas as conversas aconteciam como acontecem as coisas que não são forçadas, simplesmente surgem.
E a cada diálogo curto, a cada troca quase banal, ela sentia que estava vendo uma parte dele que aquelas 30 mulheres por mês nunca tiveram tempo de enxergar. Porque talvez, pensava ela, nenhuma delas tivesse parado para conversar sobre algo simples. Talvez todas tenham chegado querendo impressionar. E, sem perceber, Nadia estava fazendo exatamente o oposto. Ela não tentava ser vista. E, por isso mesmo, começava a ser notada. A curiosidade de Nadia já não cabia mais dentro dela. Não era fofoca. Não era interesse pelo dinheiro do patrão. Era uma inquietação sincera. Como podia o mesmo homem que parecia cortar qualquer aproximação feminina com precisão quase fria ser tão tranquilo quando falava com ela? Ela tentou ignorar. Tentou dizer para si mesma que aquilo era irrelevante. Mas quanto mais as visitas continuavam chegando e saindo frustradas, mais a dúvida crescia. E foi assim, quase sem perceber, que o teste começou. Não foi algo planejado diante do espelho. Não houve estratégia elaborada. Foi uma provocação leve, quase inocente, durante uma conversa comum. Numa tarde em que organizava a sala após mais uma visitante sair com passos duros pelo corredor, Nadia comentou, fingindo naturalidade. Parece que o senhor tem sido muito disputado ultimamente. Ela disse enquanto alinhava as almofadas, como se estivesse falando do clima. Caetano, que estava encostado na mesa revisando alguns papéis, ergueu o olhar para ela. Não havia irritação. Disputado é uma palavra generosa, respondeu, com um canto de sorriso. Ela sentiu um pequeno choque interno. Ele não se fechou. Não cortou o assunto. Então decidiu ir um pouco além. É difícil agradar alguém tão exigente assim? Ele apoiou os papéis na mesa. Observou-a por um segundo mais demorado. Nadia quase se arrependeu. Talvez tivesse ultrapassado um limite. Mas ele respondeu. Não é sobre exigência, disse calmamente. É sobre intenção. Aquilo ficou na cabeça dela. Nos dias seguintes, as pequenas provocações continuaram, sempre sutis. Sempre dentro da linha do respeito. Ela fazia perguntas indiretas, comentários aparentemente despretensiosos. Imagino que não seja fácil dizer não tantas vezes. Fica mais fácil quando você aprende o custo de dizer sim para a pessoa errada. Ele falava com serenidade. Sem defensiva. Sem aquela postura rígida que ela via nas reuniões com as visitantes. E isso a surpreendia. Uma noite, enquanto ele tomava café na cozinha, algo raro, já que geralmente comia no escritório, Nadia entrou para guardar alguns utensílios. O ambiente estava mais leve. Não havia ninguém por perto. Ela respirou fundo e arriscou. Posso fazer uma pergunta meio indiscreta? Ele arqueou levemente a sobrancelha, mas não demonstrou desconforto. Depende da pergunta. Ela sorriu de lado. O senhor realmente não gosta de mulher, ou só não gosta das que aparecem aqui? Houve um segundo de pausa. Qualquer outro homem poderia ter se irritado. Poderia ter lembrado a ela da posição hierárquica que ocupava. Poderia ter encerrado a conversa ali. Mas Caetano apenas soltou um pequeno riso pelo nariz. Essa é nova. Ele tomou um gole do café antes de continuar. Eu não desprezo mulheres, Nadia. Eu desprezo interesses disfarçados. Ela ficou em silêncio, absorvendo a resposta. Não havia arrogância na voz dele. Havia cansaço. E, pela primeira vez, ela percebeu que talvez aquelas recusas não fossem sobre orgulho ou desprezo. Talvez fossem sobre proteção. Ainda assim, ela quis ir um pouco mais longe. E como o senhor sabe quando alguém está interessado de verdade? Ele olhou para ela com mais atenção dessa vez. Normalmente, quando a pessoa não está tentando provar nada. A resposta ficou suspensa entre os dois. Nadia sentiu um leve calor subir pelo rosto. Porque, naquele momento, ela percebeu algo importante. Ele parecia relaxado falando com ela justamente porque ela não estava tentando impressioná-lo. Ela não usava roupas caras. Não chegava com discursos prontos. Não falava sobre negócios. Não mencionava patrimônio.
Ela apenas conversava. E ele parecia gostar disso. Com o passar dos dias, o teste virou quase um jogo silencioso. Ela fazia um comentário leve sobre romantismo. Ele respondia com ironia controlada. Ela mencionava que algumas das visitantes pareciam muito seguras de si. Ele dizia que segurança demais às vezes esconde pressa. Nada pessoal. Nada íntimo. Mas havia uma diferença clara. Quando falava com as visitantes, Caetano parecia estar em alerta constante, como se estivesse sempre esperando o momento em que a verdadeira intenção surgiria. Com Nádia, não. Ele parecia descansar. Os ombros ficavam menos tensos. O olhar menos analítico. A postura menos rígida. E aquilo mexia com ela. Porque o teste que começou como brincadeira estava mostrando algo inesperado. Ele não era frio por natureza. Ele era cuidadoso. E talvez, pensou Nádia enquanto dobrava uma toalha na lavanderia, o problema nunca tenha sido mulher. Talvez tenha sido o tipo de aproximação. E enquanto ela se divertia provocando pequenas respostas, algo dentro dela começava a mudar também. Porque testar alguém é fácil. Difícil é não se envolver quando a resposta começa a revelar um lado que ninguém mais viu. Depois de tantas conversas indiretas, tantos pequenos testes e respostas que diziam mais do que pareciam, Nádia começou a observar as visitas com outro olhar. Antes, ela via apenas mulheres bonitas entrando e saindo frustradas. Agora, começou a reparar nos detalhes que passavam despercebidos. E foi aí que o padrão ficou evidente. Nenhuma delas surgia do nada. Sempre havia um telefonema antes. Sempre um nome mencionado com certo peso. Amiga do investidor tal. Filha de um parceiro antigo. Indicada por alguém do conselho. Não eram encontros marcados por aplicativos. Não eram aproximações espontâneas. Eram apresentações estratégicas. Isso ficou claro numa tarde em que Nádia levava café até a sala de reuniões. A porta estava entreaberta. Lá dentro, um dos sócios de Caetano falava animado. Ela é preparada, vem de uma família forte no setor. Acho que vocês combinam. A palavra combinam ficou no ar como se não fosse sobre afinidade, mas sobre conveniência. Mais tarde, essa mesma mulher desceu a escada com o rosto rígido, os lábios pressionados e a bolsa agarrada com força. O padrão se repetia. Nádia começou a perceber outra coisa, todas chegavam já sabendo demais. Comentavam sobre investimentos recentes, sobre aquisições da empresa, sobre rumores do mercado. Algumas mencionavam detalhes que claramente tinham sido pesquisados com antecedência. Era como se entrassem ali com um roteiro pronto. E todas tentavam se aproximar rápido demais. Risos exagerados. Toques sutis no braço. Comentários sobre viagens que, coincidentemente, combinavam com os destinos que ele frequentava. Perguntas sobre planos futuros, como se já estivessem projetando algo a dois antes mesmo de existir qualquer intimidade. Aquilo não parecia natural. Nádia começou a juntar as peças. Não eram encontros românticos. Eram movimentos. Certa noite, enquanto organizava a mesa após mais uma visita, ela percebeu um detalhe importante. Algumas dessas mulheres saíam não apenas frustradas, mas contrariadas. Como quem não aceitou perder uma oportunidade. E foi nesse momento que a ficha caiu. Talvez aquelas mulheres não estivessem ali por interesse pessoal. Talvez estivessem ali representando interesses maiores. Nos dias seguintes, Nádia passou a prestar atenção nas ligações que vinham depois das visitas. O tom de voz de Caetano ficava firme. Mais estratégico. Menos pessoal. Já deixei claro que não misturo as coisas. Não, isso não vai mudar minha decisão. Negócios são negócios. Essas frases eram ditas com a mesma serenidade com que ele recusava as visitas. Não havia raiva. Havia limite. E, pouco a pouco, a curiosidade virou entendimento. Nenhuma daquelas mulheres estava ali por acaso. Todas tinham alguma ligação com o mundo empresarial de Caetano. Todas vinham com algum tipo de conexão indireta com decisões importantes da empresa.
E todas pareciam acreditar que, se criassem um vínculo pessoal, poderiam influenciar algo maior. Aquilo explicava a insistência. Explicava por que, mesmo após tantas recusas, novas candidatas continuavam surgindo. Explicava por que os sócios pareciam tão interessados em apresentar alguém. Não era sobre amor. Era sobre poder. Nádia sentiu um leve desconforto ao perceber isso. Porque, se fosse verdade, Caetano não estava rejeitando mulheres por capricho ou arrogância. Ele estava cortando tentativas de invasão disfarçadas de romance. E isso mudava tudo. Ela começou a lembrar das respostas que ele dava nas conversas leves entre eles. Não é sobre exigência. É sobre intenção. Agora fazia sentido. Certo dia, ao ver mais uma visitante chegar com postura segura demais, Nádia observou a cena de longe. A mulher falava animadamente ao celular antes de entrar, dizendo algo como: "Se isso der certo, vai facilitar muita coisa." Facilitar o quê? Não parecia uma conversa de alguém prestes a viver um encontro romântico. Horas depois, a mesma mulher saiu com o maxilar travado. Naquela noite, enquanto fechava as cortinas da sala, Nádia percebeu que o que acontecia naquela casa era mais complexo do que ela imaginava. Não se tratava de um homem frio demais para amar. Tratava-se de alguém cercado por interesses que vestiam salto alto e perfume caro. E, pela primeira vez, ela sentiu algo que não era apenas curiosidade. Sentiu respeito. Por que rejeitar 30 mulheres bonitas por mês não era vaidade? Era resistência. Resistência a jogos que ela começava a entender. E naquele momento, enquanto apagava as luzes da sala, Nádia teve uma certeza silenciosa dentro dela. Ela não estava testemunhando encontros mal-sucedidos. Ela estava assistindo a um homem proteger algo muito maior do que o próprio coração. Aquela noite estava diferente. A casa estava mais tranquila do que o normal. Nenhuma visita marcada. Nenhum telefonema insistente coando pelos corredores. O jantar tinha sido simples, quase comum. E, pela primeira vez em semanas, Caetano parecia menos pressionado. Nádia estava na varanda fechando as cortinas externas quando percebeu que ele já estava ali, apoiado no parapeito, olhando a cidade iluminada ao longe. Não havia celular na mão. Não havia papéis. Apenas ele e o horizonte. Ela pensou em sair discretamente. Mas algo dentro dela disse que aquele era o momento. Não para provocar. Não para brincar. Mas para entender de vez. "Posso fazer uma pergunta de verdade?" Ela disse, com a voz firme, mas respeitosa. Ele virou o rosto em direção a ela. Não parecia cansado. Parecia disposto. "Você já fez várias", respondeu com leveza. "Mas pode tentar mais uma." Ela respirou fundo. Não havia mais espaço para indiretas. "Por que o senhor rejeita todas?" Sem rodeios. Sem suavizar. O vento da noite passou entre eles, levantando levemente o cabelo de Nádia. Ela ficou ali, esperando a reação. Qualquer sinal de irritação. Qualquer mudança no olhar. Mas não veio. Caetano sustentou o olhar dela por alguns segundos e depois voltou a encarar a cidade. Quando falou, a voz não era defensiva. Era honesta. "Por que não são encontros?" Ela franziu a testa. "Então o que são?" Ele demorou um pouco antes de responder, como se organizasse as palavras. "Tentativas de influência." A resposta foi simples, mas carregava peso. Ele se afastou do parapeito e caminhou devagar pela varanda, como se a memória exigisse movimento. Muitas dessas mulheres não aparecem por vontade própria. Elas são apresentadas. Incentivadas. Algumas acreditam que estão fazendo algo normal. Outras sabem exatamente o que estão fazendo. Nádia se aproximou alguns passos, atenta. "Influência como?" Ele a olhou novamente, agora mais sério. Dentro da empresa, decisões movimentam milhões. Parcerias, fusões, contratos. Existem pessoas que acreditam que criar um vínculo pessoal é a forma mais rápida de abrir portas. Ela começou a entender.
Então, elas vêm com uma intenção por trás. Exatamente. Ele respirou fundo. Algumas já tentaram usar proximidade para interferir em votações internas. Outras levaram informações que não deveriam ter. Houve uma situação, ele fez uma pausa curta, que quase me custou o controle de um projeto que levei anos para construir. O tom dele não era dramático. Era factual. Mas havia algo ali. Uma cicatriz que não estava no corpo. Nádia sentiu um aperto leve no peito. E desde então, eu corto qualquer tentativa antes que ganhe espaço. Não havia arrogância na frase. Havia proteção. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo tudo. O que parecia frieza, na verdade, era um escudo. O que parecia desprezo, era prevenção. Mais 30 mulheres por mês, ela disse quase num sussurro. Ele soltou um pequeno suspiro. Quanto mais você diz não, mais insistem. Alguns acreditam que é questão de persistência. Outros veem como desafio. E há quem trate isso como estratégia. Ele se apoiou novamente no parapeito. Eu aprendi que, nesse meio, qualquer brecha vira oportunidade para alguém. Nádia cruzou os braços, não por defesa, mas por reflexão. E o senhor nunca pensou que pode acabar afastando alguém que realmente não tem intenção nenhuma? Ele ficou quieto por um instante. Já pensei. O vento trouxe um ar mais frio. A cidade continuava iluminada, indiferente à conversa que acontecia ali. Mas é difícil distinguir quando você já viu o que uma aproximação errada pode causar. Ela observou o perfil dele sob a luz suave da varanda. Pela primeira vez, não viu o empresário poderoso que todos tentavam alcançar. Viu um homem que já tinha pago caro por confiar. Então não é sobre rejeitar mulheres, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Ele balançou a cabeça. É sobre proteger o que construí. A frase ficou suspensa entre os dois. E, naquele momento, Nádia percebeu que as visitas frustradas não eram histórias de ego ferido. Eram capítulos de um homem que aprendeu, talvez da pior forma, que misturar sentimento e interesse pode destruir mais do que relacionamentos. Ela não disse mais nada. Mas dentro dela, algo mudou novamente. A curiosidade virou compreensão. E a compreensão trouxe algo ainda mais perigoso. Porque agora ela não via apenas o homem que rejeitava 30 mulheres por mês. Ela via o homem que carregava o peso de cada não como quem evita que tudo desmorone. E isso tornava Caetano muito mais humano e muito mais difícil de ignorar. A conversa na varanda poderia ter terminado ali. O vento frio, a cidade ao fundo, as verdades finalmente ditas. Mas não terminou. Depois de explicar tudo, Caetano ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo maior do que aquela noite. Nádia percebeu que ele não tinha falado apenas por desabafo. Havia pensamento por trás. Cálculo. Decisão. Isso não vai parar, ele disse, olhando novamente para as luzes da cidade. Enquanto eu estiver disponível, enquanto acharem que existe uma brecha, vão continuar tentando. Nádia não respondeu. Apenas esperou. Ele virou-se de frente para ela. O olhar não era frio. Era estratégico. Mais diferente de qualquer conversa de negócios que ela já tivesse presenciado. Eu pensei em algo. O tom fez o coração dela acelerar um pouco. Não por medo. Por intuição. Se o mercado acreditar que eu já sou casado, ele continuou, essas tentativas acabam. Ela piscou algumas vezes. Casado? Sim. Casado. Estável. Indisponível. Nenhum investidor insistiria em empurrar apresentações se soubesse que não há espaço para isso. Nádia ficou imóvel. A lógica fazia sentido. No mundo que ele descrevia, imagem era estratégia. Estado civil podia ser ferramenta. Mas havia uma pergunta óbvia. E com quem o senhor se casaria? Ele sustentou o olhar dela por mais tempo do que o habitual. Com alguém que não faça parte desse meio. O silêncio que veio depois não era vazio. Era pesado.
Nádia sentiu o estômago apertar levemente. Alguém que não tem interesse no meu dinheiro, nem na minha posição. Alguém que não esteja ligada a investidores, conselhos ou disputas internas. Ela começou a entender antes mesmo de ele dizer: "O senhor está falando de mim?" Ele não desviou o olhar. "Estou." A palavra caiu direta, sem rodeios. Nádia soltou uma pequena risada nervosa, quase automática. "Isso é uma piada?" "Não." Ele caminhou alguns passos pela varanda, mas manteve a postura firme. "Eu preciso encerrar isso de uma vez. E você é a única pessoa nesta casa que não está tentando tirar algo de mim." Ela cruzou os braços, tentando organizar os pensamentos. "Eu sou sua empregada. E justamente por isso ninguém suspeitaria de manipulação empresarial." Aquilo parecia absurdo. Grande demais. Arriscado demais. "O que exatamente o senhor está propondo?" Ele foi direto. "Um acordo. Você fingiria ser minha esposa por alguns meses. Aparições públicas, eventos específicos, algumas fotos. Nada além do que for necessário para tornar isso crível." Ela sentiu o coração bater mais forte. "E depois?" "Depois que a mensagem estiver clara, encerramos o acordo discretamente." Ele respirou fundo antes de completar. "Em troca, eu pagaria um valor suficiente para que você não precisasse trabalhar por muito tempo. O bastante para resolver qualquer problema financeiro que você tenha." A proposta pairou no ar. Nádia pensou na própria vida. Nas contas acumuladas. No aluguel apertado. Nos planos que sempre ficavam para depois. O dinheiro que ele poderia oferecer provavelmente mudaria tudo. Mas não era simples. "E o que o senhor espera, além da atuação?" A pergunta saiu firme. Ele respondeu na mesma altura. "Nada. Isso é importante. Nada além do que for público e necessário para sustentar a imagem." Não havia malícia na voz dele. Havia clareza. "Eu não misturo as coisas", ele completou. "E não quero misturar agora." Ela começou a andar lentamente pela varanda, tentando processar. Fingir um casamento com o próprio patrão. Comparecer a eventos como esposa. Sustentar uma história diante de investidores e imprensa. "As pessoas vão acreditar?" Ela perguntou. "Se fizermos direito, sim." Ele parecia já ter pensado em tudo. "Você não pertence a esse meio. Isso é exatamente o que torna crível. Alguém fora do círculo. Alguém que eu teria conhecido por acaso." Ela sentiu um leve calor subir pelo rosto ao perceber o quanto aquilo soava íntimo. "E se der errado?" "Não vai", ele respondeu com segurança. "Mas se der, eu assumo qualquer consequência." Nádia parou diante dele. Era uma proposta absurda. Era arriscada. Era tentadora. Ela pensou nas mulheres que saíam dali frustradas. Pensou nas tentativas de manipulação. Pensou na explicação dele sobre proteger o que construiu. E pensou em si mesma. Ela não fazia parte daquele jogo. Talvez fosse exatamente por isso que ele estava ali, oferecendo algo tão inesperado. "Eu preciso pensar", disse por fim. Ele assentiu. "Pense. Mas saiba que não estou oferecendo isso por impulso." Ele se aproximou um passo, sem invadir espaço. "Estou oferecendo porque você é a única pessoa aqui dentro que eu confio que não vai transformar isso em outra estratégia." A palavra confiança ecoou mais alto do que o valor financeiro que ele prometera. E naquela varanda, sob a luz discreta da cidade, Nádia percebeu que a vida dela estava prestes a sair completamente da rotina previsível. O que começou como curiosidade sobre 30 mulheres por mês agora se transformava em algo muito maior. Uma proposta que poderia mudar tudo. E que, de alguma forma, já estava mudando o jeito como ela olhava para ele. Nádia não dormiu direito naquela noite. A proposta de Caetano não saía da cabeça. Não era apenas o dinheiro, embora ele fosse suficiente para quitar dívidas antigas, ajudar a mãe, garantir uma segurança que ela nunca teve. Era o peso da decisão.
Fingir um casamento não era como aceitar horas extras. Era entrar num jogo grande, onde cada passo seria observado. Na manhã seguinte, ela pediu para conversar com ele. Foram diretos. Sem drama. Eu aceito, disse ela, respirando fundo. Caetano apenas assentiu, como se já esperasse a resposta. Não houve comemoração. Não houve aperto de mão exagerado. Houve organização. E foi aí que a atuação começou. Primeiro vieram os ajustes práticos. Uma aliança simples, discreta, mas elegante. Um comunicado informal espalhado estrategicamente entre parceiros de negócios. Comentários sutis deixados escapar em reuniões. A notícia começou a circular como se fosse algo natural. Ele se casou. A informação correu mais rápido do que qualquer anúncio oficial. Os primeiros eventos foram estranhos. Nádia nunca tinha usado vestidos longos nem frequentado jantares cheios de empresários que falavam em números e contratos como quem fala do clima. No começo, ela se sentia deslocada. Mas Caetano a orientava antes de cada aparição. Fique tranquila. Se alguém perguntar como nos conhecemos, diga que foi algo inesperado. Nada elaborado. Eles ensaiaram histórias simples. Nada mirabolante. Nada dramático. Apenas o suficiente para parecer verdadeiro. E funcionou. Em público, eles pareciam perfeitamente alinhados. Ele oferecia o braço. Ela sorria com naturalidade. Ele a apresentava como esposa com firmeza. Ela mantinha a postura serena. As fotos começaram a circular. Comentários surgiram. Curiosidade também. Mas o que mais chamou a atenção foi o que parou. As visitas cessaram. Nenhuma mulher apareceu naquela semana. Nem na seguinte. Nem no mês seguinte. O plano estava dando certo. Dentro da casa, porém, a dinâmica era diferente. Eles estabeleceram limites claros. Quartos separados. Rotinas preservadas. Nada de encenações quando não havia plateia. No início, tudo parecia apenas um contrato muito bem pago. Nádia continuava cumprindo suas funções, embora agora tivesse um novo papel fora dali. E Caetano mantinha a postura profissional que sempre teve. Só que a convivência diária começou a mudar o tom da história. Sem visitantes constantes, a casa ficou diferente. Mais leve. Menos tensa. Eles passaram a jantar na mesma mesa com mais frequência, não por obrigação, mas por conveniência. As conversas que antes eram rápidas agora se estendiam. Falavam sobre coisas simples. Filmes antigos. Lugares que gostariam de conhecer. Lembranças da infância. Pela primeira vez, Nádia ouviu Caetano contar como começou o próprio negócio, as noites mal dormidas, os erros que quase o fizeram desistir. Ele não falava como empresário. Falava como alguém que já teve medo de fracassar. E ela contou também. Falou das dificuldades financeiras, do orgulho de trabalhar desde cedo, da sensação de não depender de ninguém. A atuação, pouco a pouco, começou a perder o peso de encenação. Certa noite, após um evento especialmente longo, Nádia tirou os sapatos altos assim que entrou pela porta. Estava exausta. Caetano observou aquilo e, pela primeira vez, riu de forma espontânea. Acho que escolhi a pessoa errada para fingir gostar de eventos formais. Ela revirou os olhos, sorrindo. Acho que o senhor escolheu a pessoa certa para sobreviver a eles. Havia leveza. Mas também havia algo mais profundo acontecendo. Sem as barreiras das visitas estratégicas, Caetano parecia diferente dentro da própria casa. Menos vigilante. Mais humano. Ele já não precisava estar sempre preparado para cortar intenções escondidas. E Nádia começou a perceber que, quando ela não estava por perto, ele a procurava com o olhar. Pequenos detalhes surgiram. Ele perguntava se ela já tinha jantado. Comentava quando ela mudava algo na decoração. Reparava quando ela estava cansada. E ela também passou a notar quando ele chegava mais tenso do que o normal. Quando falava menos.
quando precisava de alguns minutos sozinho antes de conversar. A convivência revelou versões que o mundo lá fora não conhecia. Para os investidores, eles eram um casal inesperado que trouxe estabilidade ao empresário antes considerado inacessível. Dentro da casa, eram duas pessoas dividindo espaço, aprendendo uma sobre a outra sem plateia. No início, era apenas um acordo. Um trabalho bem pago. Uma estratégia bem executada. Mas, conforme os dias se acumulavam e as aparições públicas se tornavam naturais, uma pergunta silenciosa começou a surgir entre eles. Até que ponto aquilo ainda era atuação? Por que fingir diante do mundo é fácil? Difícil é perceber quando o que era combinado começa a se tornar real, mesmo que ninguém tenha planejado isso. Com o passar das semanas, algo curioso aconteceu: a casa ficou menor. Não fisicamente. Os corredores continuavam longos, os cômodos amplos, os tetos altos demais para quem vinha de uma realidade simples como a de Nádia. Mas a sensação mudou. Antes, aquela mansão parecia grande demais para qualquer pessoa habitar sozinha. Agora, parecia ocupada de verdade. E foi nesse espaço mais leve que Nádia começou a enxergar o homem por trás da reputação. Para o mercado, Caetano era conhecido como firme, calculista, quase inatingível. Um empresário que não misturava emoção com decisão. Um homem que recusava alianças pessoais como quem recusa cláusulas mal escritas. Mas dentro de casa, longe das reuniões e dos olhares estratégicos, ele era diferente. Não era arrogante. Era cansado. Cansado de sempre desconfiar. Cansado de analisar intenções escondidas por trás de sorrisos bem ensaiados. Cansado de ter que se proteger até mesmo em momentos que deveriam ser simples. Nádia começou a notar isso nos detalhes. No jeito como ele tirava a gravata assim que chegava, passando a mão pelo rosto como se quisesse afastar o peso do dia. No modo como ficava alguns minutos parado olhando nada antes de dizer qualquer coisa. No silêncio que vinha não por superioridade, mas por exaustão. Uma noite, depois de um evento em que precisaram posar para fotos e responder perguntas sobre o relacionamento, eles voltaram para casa mais quietos do que o normal. Nádia tirou os brincos e deixou sobre a mesa. Ele largou o paletó na cadeira. Por alguns segundos, ficaram ali, cada um no próprio pensamento. Você odeia esse tipo de coisa, não odeia? Ela perguntou, sem acusação. Ele soltou um pequeno riso. Não odeio. Só, não vejo sentido. Ela se sentou na ponta do sofá. As pessoas parecem mais interessadas na imagem do que no que ela representa. Ele a olhou com surpresa leve. Exatamente. Era isso. Com Nádia, ele não precisava explicar demais. Ela entendia antes que ele terminasse a frase. E ela, por sua vez, começou a relaxar também. Antes, ela se movia pela casa como funcionária. Agora, havia uma naturalidade diferente. Eles tomavam café juntos algumas manhãs. Comentavam notícias. Discutiam trivialidades. Ele descobriu que ela tinha opinião forte sobre filmes antigos. Ela descobriu que ele tinha memória absurda para datas importantes da infância. As risadas começaram a surgir sem esforço. Não eram frequentes no início, mas eram sinceras. Certa tarde, ele tentou ajudar na cozinha, algo que claramente não fazia parte da rotina dele. Resultado, derramou um molho na própria camisa. Nádia tentou segurar o riso. Não conseguiu. Acho que o senhor é melhor fechando contratos do que cortando legumes. Ele levantou as mãos em rendição. Concordo. Era simples. Mas naquela simplicidade havia algo poderoso. Ele não estava sendo avaliado. Não estava sendo testado. Não estava sendo analisado como oportunidade. Ele estava apenas sendo. E isso começou a mexer com os dois. O acordo tinha limites claros. Era atuação pública. Era estratégia. Era temporário. Mas dentro da casa, a linha entre atuação e realidade começou a se embaralhar. Havia olhares que demoravam um pouco mais. Pequenos toques que não eram necessários, mas também não eram evitados.
preocupações genuínas. Uma noite, Nádia voltou mais tarde da casa da mãe. Quando entrou, encontrou Caetano na sala, aparentemente concentrado num relatório. Ele ergueu os olhos ao ouvir a porta. "Está tudo bem?" perguntou. Ela sorriu. "Está. Só fiquei mais tempo do que planejei." Ele assentiu, mas o alívio no olhar foi visível. E ali, Nádia percebeu algo que não estava no contrato: ele se importava. Da mesma forma, ele começou a perceber que a presença dela mudava o ambiente. Quando ela viajava por um dia para resolver algo pessoal, a casa parecia voltar ao tamanho antigo. Grande demais. Fria demais. Ele não dizia isso, mas sentia. E o problema começou exatamente aí. Porque o acordo tinha prazo. Era um plano estratégico. Um teatro bem executado. Só que sentimentos não respeitam prazo. Nádia começou a perceber que já não analisava Caetano como curiosidade. Ela o observava como alguém que queria proteger. E isso a assustava. Ele, por sua vez, começou a questionar a própria lógica. Passou anos cortando aproximações para evitar riscos. E agora, dentro da própria casa, estava se aproximando sem perceber. A diferença? Com ela, não havia intenção escondida. Havia verdade. E talvez fosse justamente isso que tornava tudo mais perigoso. Porque proteger a empresa era fácil. Proteger o próprio coração já não parecia tão simples. O prazo estava chegando. Não foi de uma vez. Não foi com anúncio oficial. Foi aos poucos, como quando a gente percebe que o calendário virou mais rápido do que imaginava. O acordo tinha duração definida. Alguns meses. Tempo suficiente para estabilizar a imagem, calar os rumores, encerrar as insistências. E funcionou. Nenhuma nova apresentação foi sugerida. Nenhum investidor tentou aproximar alguém. O nome de Caetano deixou de ser associado à palavra disponível. O mercado acreditava no casamento. A estratégia tinha sido perfeita. Mas o problema agora era outro. O casamento era falso. E os sentimentos não eram mais. Nádia começou a perceber isso nas pequenas coisas. No jeito como o coração dela acelerava quando ele se aproximava demais. No incômodo que sentia ao lembrar que, em breve, ele voltaria a ser oficialmente solteiro diante do mundo. No medo de que, assim que o contrato acabasse, tudo também acabasse entre eles. Ela nunca tinha planejado se envolver. Nunca entrou naquele acordo pensando em romance. Era estratégia. Era trabalho. Era sobrevivência. Mas conviver com alguém todos os dias, dividir risadas, dividir preocupações, dividir até os silêncios, cria raízes. E raízes doem quando precisam ser arrancadas. Caetano também sentia a mudança. Só que, diferente dela, ele não estava acostumado a lidar com sentimentos que escapavam do controle. Ele sempre foi o homem que cortava antes de crescer. Que dizia não antes de qualquer possibilidade virar risco. Só que agora o risco era diferente. Era interno. Uma noite, enquanto jantavam, Nádia comentou com naturalidade forçada: "Acho que já podemos começar a pensar em como encerrar isso oficialmente." Ele levantou o olhar devagar. Encerrar? O contrato. O acordo. Já cumprimos o objetivo. A palavra objetivo soou mais fria do que ela gostaria. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Ainda temos tempo. Mas não muito. Ela manteve o tom firme, embora por dentro estivesse se preparando para o impacto. Nos dias seguintes, Nádia começou a organizar pequenas coisas. Separou documentos. Revisou o valor acordado. Pensou em onde moraria depois que saísse da casa. Tudo com discrição. Ela acreditava que estava fazendo a coisa certa. Melhor sair antes que o coração dela criasse expectativas impossíveis. Melhor preservar o que foi bonito do que esperar que se transforme em algo unilateral. Porque, apesar de tudo, Caetano nunca tinha declarado nada além do acordo. Ele demonstrava cuidado. Presença.
preocupação. Mas não tinha falado sobre amor. E Nádia não queria ser mais uma a esperar algo que talvez nunca viesse. A decisão dela foi silenciosa. Ela iria embora antes que se machucasse. Quando contou oficialmente a ele que pretendia sair assim que o prazo terminasse, a reação não foi imediata. Caetano apenas ouviu. Você já decidiu? Acho que é melhor assim. Ela tentou manter firmeza. Foi um acordo justo. Funcionou. E não quero complicar as coisas. Ele percebeu o que ela não dizia. Não era sobre complicar negócios. Era sobre sentimentos. E, pela primeira vez, algo dentro dele se moveu de forma diferente. Ele sempre acreditou que afastar era proteger. Que manter distância evitava prejuízos. Que cortar cedo era sinal de inteligência. Mas ali, diante dela, percebeu outra coisa. Afastar alguém por proteção pode significar perder exatamente o que nunca foi ameaça. Ela nunca quis nada dele além do que foi combinado. Nunca pediu vantagem. Nunca tentou influenciar decisões. Nunca usou o casamento como ferramenta. Ela só esteve ali. De verdade. E ele começou a entender o peso disso. Naquela noite, quando Nádia subiu para o quarto, Caetano permaneceu sozinho na sala por mais tempo do que o habitual. A casa voltou a parecer grande demais. O ar mais pesado. O futuro mais vazio. Ele pensou em todas as vezes que cortou aproximações por segurança. Em todos os nãos estratégicos que deram certo nos negócios. Mas agora, o que estava em jogo não era a empresa. Era ela. E pela primeira vez, ele teve medo. Medo de que, ao deixar o contrato acabar sem dizer nada além do combinado, estivesse repetindo o mesmo padrão, afastar antes de permitir que algo real acontecesse. Nádia já tinha decidido sair para não se machucar. E Caetano percebeu que, se não fizesse nada, perderia a única pessoa que nunca tentou entrar na vida dele por interesse. Não por estratégia, mas por escolha. E dessa vez, dizer não parecia mais a decisão inteligente. Parecia apenas covardia. A mala estava quase pronta. Nádia dobrava a última blusa com cuidado, como se aquele gesto simples ajudasse a organizar também o que estava sentindo por dentro. O prazo tinha terminado. O acordo havia sido cumprido. O dinheiro já estava transferido. Tudo correto. Tudo resolvido. Exceto o que realmente importava. Ela não queria sair com mágoa. Não queria sair cobrando algo que nunca foi prometido. Por isso decidiu ir embora antes que o coração pedisse mais do que ele poderia oferecer. Quando fechou o zíper da mala, ouviu batidas firmes na porta. Ela já sabia quem era. Pode entrar. Caetano entrou sem pressa, mas também sem aquela postura controlada de sempre. Ele não estava com paletó. Não estava com o celular na mão. Estava apenas ali. O olhar dele foi direto para a mala. Então é isso? Nádia tentou manter a firmeza. Foi o combinado. Ele fechou a porta atrás de si. Não. O combinado era outra coisa. Ela franziu levemente a testa. O combinado era fingir um casamento. Fizemos isso. Funcionou. Ele deu alguns passos em direção a ela. O combinado nunca incluiu que você fosse embora como se tivesse sido apenas uma estratégia descartável. O ar pareceu ficar mais denso. Nádia respirou fundo. Não foi descartável. Foi um acordo justo. Ele passou a mão pelo rosto, como fazia quando precisava organizar os próprios pensamentos. Eu passei anos afastando qualquer aproximação. Sempre achei que estava me protegendo. Que estava evitando repetir erros. E estava. Nos negócios, funcionou. Ele se aproximou mais um passo. Mas com você, eu não precisei me defender. A frase saiu sem ensaio. Ela sentiu o peito apertar. Eu não vim atrás de você por interesse. Eu sei disso, ele continuou. Você nunca tentou usar nada contra mim. Nunca pediu vantagem.
nunca transformou nossa história em ferramenta. Ele respirou fundo. E eu percebi tarde demais que não estava apenas fingindo gostar da sua presença. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era decisivo. E eu fiquei com medo, ele admitiu. Medo de misturar as coisas. Medo de estragar o que estava funcionando. Medo de depender de alguém. Nádia sentiu os olhos marejarem, mas manteve o controle. Eu não queria ir embora, confessou finalmente. Eu só não queria ser a única sentindo algo que não estava no contrato. Aquela frase quebrou a última barreira. Caetano se aproximou até ficar a poucos passos dela. Então vamos rasgar o contrato. Não havia ironia. Havia verdade. O que começou como estratégia virou escolha. E eu escolho você. Não porque preciso de uma imagem. Não porque o mercado exige. Mas porque, pela primeira vez, estar com alguém não parece risco. Ela deu um passo em direção a ele. E se der errado? Ele não desviou o olhar. Então será a primeira decisão da minha vida que eu tomo sem calcular prejuízo. A sinceridade foi o que desarmou tudo. Não houve discurso ensaiado. Não houve promessa exagerada. Houve escolha. Ele segurou a mão dela com firmeza, mas com cuidado. Fica. Não como parte de um plano. Fica porque quer. Nádia olhou para a mala fechada. Para a porta aberta. Para o homem à sua frente que, pela primeira vez, não falava como empresário, mas como alguém disposto a arriscar. Ela soltou o ar devagar. Eu fico. Mas dessa vez é de verdade. Ele sorriu, não aquele sorriso controlado das fotos em eventos. Um sorriso aberto, leve. Meses depois, não houve anúncio estratégico. Não houve interesse de investidores. Não houve necessidade de convencer ninguém. Houve uma cerimônia simples. Amigos próximos. Poucas pessoas. Nenhuma encenação. Nádia caminhou até ele com passos seguros. Não como parte de um acordo. Não como personagem de uma história planejada. Mas como mulher escolhendo ficar. E quando disseram sim, não era para sustentar imagem. Era para construir vida. A casa, que antes parecia grande demais, agora fazia sentido. Não porque estava ocupada, mas porque estava compartilhada. Caetano já não precisava afastar o mundo inteiro para se proteger. E Nádia já não precisava sair antes de se machucar. O que começou com 30 recusas por mês terminou com uma única decisão definitiva. Ele passou anos dizendo não para proteger tudo o que construiu. Até perceber que o único sim que realmente importava estava ali o tempo todo. E dessa vez, não havia contrato. Havia escolha. E escolha, quando é verdadeira, não precisa de estratégia para durar. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.